Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos o retorno. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ótica e refração da luz. E para a gente compreender como que vai funcionar a questão da projeção da sombra, vamos imaginar um ponto, uma fonte de luz pontual. Por ser pontual, como que a luz ela vai irradiar a partir desse ponto? A luz ela sai desse ponto em infinitas direções. Nós estamos falando aqui de uma luz pontual simples, sem foco convergente. Uma lâmpada, por exemplo, quando você acende, ela emite raios luminosos em todas as direções. Então, o que nós estamos considerando aqui nessa lâmpada é que ela é um ponto de luz. Ela é uma fonte de luz pontual, melhor dizendo. Então, como que vai se formar a sombra aqui? Esses raios que partem desse ponto vão contornar aqui toda essa imagem, E como o ser humano é formado por matéria e essa matéria é opaca, então a luz não atravessa pelo ser humano, por isso que forma essa sombra. Então esse contorno aqui é exatamente o contorno que nós estamos vendo aqui, ó. A sombra é a imagem do ser humano projetado nesse anteparo. Então nessa região aqui não temos luz, é uma região em que a luz não vai atingir esse meio aqui, essa parte aqui não atinge. E essa região aqui é a região onde os raios luminosos passam contornando o objeto, que no caso é a imagem desse homem. Então esse conceito de propagação dos raios luminosos é o que explica, por exemplo, o eclipse do Sol e da Lua. O que acontece no eclipse do Sol e da Lua é que o Sol, a Lua e a Terra se encontram alinhados, da forma que a gente observa aqui na figura. Claro que aqui nessa imagem, a imagem do Sol está menor do que a Terra, mas isso aqui é só um problema de escala do desenho, né? A gente sabe que o Sol é muito maior do que a Terra. Isso é só um problema de escala, mas não vai influenciar no nosso conceito de propagação dos raios de luz. Bom, e como vai funcionar essa propagação? Observe o seguinte: o Sol, aqui nós temos a Lua, aqui nós temos a Terra. Os raios que saem do Sol vai cruzar a Lua nessa direção aqui, ó. Os que saem de cima vão pegar aqui, ó. Então o que acontece? O Sol vai iluminar a Lua, que vai projetar uma sombra na Terra. O que a gente está fazendo aqui é direcionando os raios para saber onde que nós teremos sombra e onde nós teremos penumbra, ó. Essa região aqui é a região da Terra onde está totalmente escuro, ou seja, a pessoa que estiver aqui, nesse ponto aqui, nessa região, essa pessoa vai ver o eclipse total da Lua, isto é, ao olhar para o céu, não vai ver o Sol, vai ver apenas a Lua. Agora, as pessoas que se encontram nessa região chamada penumbra, é penumbra por quê? Porque é uma sombra mais fraca, ela recebe energia luminosa de apenas uma das partes do Sol, ou da parte superior ou da parte inferior. E a pessoa que estiver nessa região aqui vai olhar para o Sol e vai ver o Sol como uma figura mais ou menos desse tipo aqui, ó. Vai olhar para o Sol e o Sol vai aparecer uma banda, assim, como se fosse uma lua crescente. E essa outra região aqui, ó, é a região onde as pessoas desses pontos não vão observar eclipse algum, porque o Sol está passando os raios solares, tanto da parte superior do Sol quanto inferior, todos os raios estão atingindo essa outra parte. Então, quem tiver
nessa outra parte, olhar para o céu, não vai observar eclipse algum acontecendo. Bom, outra coisa importante também é falar da questão dos raios de luz. Os raios ou os feixes de luz, eles podem se dar de 3 formas. A forma divergente, que é o caso em que você tem uma fonte pontual e os raios saem para todos os lados e todas as direções. Como uma lâmpada acesa, por exemplo. Se você tem uma lâmpada acesa aqui, os raios saem por todas as infinitas direções partindo dessa lâmpada. Outro tipo de raio é o raio convergente. Um exemplo clássico disso é quando você tem uma lente, por exemplo, e você coloca ela contra o Sol. Os raios do Sol, eles entram pela lente e devem convergir para um ponto. Se acaso você colocar uma folha de papel, essa folha de papel pode incendiar nesse ponto aqui, pode pegar fogo por causa da conversão dos raios do Sol. Então, outros tipos de raios são os paralelos. Para exemplificar os raios paralelos, vamos imaginar que o farol de um carro. A lâmpada geralmente fica nesse ponto. Notem que essa curva aqui é uma parábola e esse ponto onde fica a lâmpada é o foco da parábola. A gente sabe, estudou lá em matemática, que quando os raios incidem numa parábola de forma paralela, esses raios batem aqui na parábola e vêm todos para o foco. Do mesmo modo, se a lâmpada estiver no foco, esses raios fazem o caminho contrário. Eles saem daqui do foco, batem na parábola e saem de forma paralela. Esse é o princípio de funcionamento do farol ou da lanterna que a gente conhece. Por isso que o farol ele tem raios direcionados e intensificados, porque como essa lâmpada ela emite infinitos raios nas suas infinitas direções, você tem aqui infinitos raios paralelos que geram uma luminosidade muito grande onde ele bate. Uma propriedade interessante dos feixes luminosos dos raios de luz são o seguinte: se você tem 2 raios se cruzando, um não vai interferir no outro. Vejamos aqui nessa imagem, por exemplo, esse sujeito aqui com a lanterna na mão que está clareando nesse sentido aqui, e esse outro com a lanterna na mão que está clareando nesse sentido. Observe que os raios eles têm a seguinte propriedade: eles vão se cruzar sem bater um no outro, sem um atrapalhar o outro. Ou seja, o fato dessa lanterna aqui estar ligada ou não vai influenciar em nada o campo visual dessa outra lanterna. O campo visual é gerado por essa outra lanterna. Então, as iluminações elas serão feitas de forma independente. E ainda temos aqui a velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Essa notação aqui é a notação no SI. Então, no SI, a velocidade é metros por segundo, mas a fim de diminuir um pouco esse número, algumas pessoas preferem trabalhar com quilômetro por segundo, que daria 300 mil quilômetros por segundo. Particularmente, o SI cientificamente é mais utilizado, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Bom, então com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula nós teremos exercícios utilizando esses conceitos que a gente estudou nessa aula. Grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.